Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e da nossa Rádio UERJ, a nossa querida, amada, salve Rádio UERJ. Nós estamos aqui hoje para falar de mais um daqueles assuntos relevantes, sobretudo no tempo que a gente vive hoje, né? Nós estamos aqui para poder falar um pouco hoje sobre ações afirmativas, sistemas de cotas étnico-raciais, né? E sociais também aqui. Nós estamos aqui para poder tratar desse assunto e para isso eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com a professora Eleusa Matos. Foi aluna do Instituto de Letras aqui, oriunda de cotas para entrar na UERJ, e é autora do livro Negra, Pobre, Gorda, Crente, os caminhos nem sempre são suaves para o magistério. E também do livro Colocando a Casa em Ordem. Isso, temos hoje uma escritora aí. Tudo bom, Eleusa? Olá, um prazer estar aqui, participar desse bate-papo aqui e discutir esse assunto tão relevante para todos nós. E, além dela, a gente tem aqui também na mesa conosco a professora Elielma Aires. Tudo bom, Elielma? Tudo bom. Elielma é lá do CAIAC, né? Foi lá diretora no CAIAC e é professora da Faculdade de Educação aqui. Sim, sou professora da Faculdade de Educação, professora de Antropologia e Educação. Então, Elielma, o que é o CAIAC? É a Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas. Ela foi criada com o intuito de agregar os programas do ProIniciar, ProIniciar Pedagógico, ProIniciar de Serviço Social e o ProIniciar Administrativo, que é responsável basicamente por atender os alunos que ingressam por reservas de vagas. Então, a ideia inicial era articular os programas, tanto pensar parcerias internas e externas, para assegurar que esses três programas, esses três projetos fossem atendidos na sua tranquilidade, né, com alguma tranquilidade. A Elielma está falando de uma coisa que é onde a gente começa o nosso papo, né? A história das cotas na UERJ, ela tem aí mais de 15 anos já, e durante esse tempo todo a gente foi criando instrumentos, né? Foi criando formas, criando estratégias para poder fazer tanto a manutenção desses alunos aqui, quanto tentando dar para eles o apoio necessário, o amparo necessário. Essas iniciativas que você falou fazem parte disso. Sim, sim. Como é que funciona o ProIniciar para esse tipo de âmbito? Então, o ProIniciar, como eu já disse, o primeiro ProIniciar que o aluno tem contato é com o serviço social, né? O ProIniciar presta assessoria também para o vestibular, né, para o DESEA. Então, o aluno, você sabe, né, o programa da UERJ, ele é bem diferente das universidades federais. O primeiro recorte a gente pode chamar de socioeconômico. Então, ele apresenta uma documentação que tem que ter uma renda per capita de até um salário mínimo e meio, e isso no momento do vestibular. Uma vez então ingressando pela reserva de vagas, ele é um potencial candidato às bolsas. Então, uma vez que ele ingressou no vestibular via reserva de vagas, ele, depois que apresentou essa documentação, o serviço social faz essa análise, ele concorre para o vestibular, ingressou no vestibular e ele preenche um formulário aderindo à bolsa. E aí ele recebe a bolsa. Entra então para o iniciar administrativo, que é esse que cuida justamente das bolsas, né? Tanto do pagamento das bolsas, quanto de abertura de conta e toda essa burocracia que envolve o pagamento regular das bolsas. E o ProIniciar, o pedagógico, que atende especificamente com oficinas, que não é um departamento, então não pode oferecer em alguma medida cursos regulares, mas apresenta sim as oficinas, que são uma forma de ter as atividades complementares, que por lei eles têm que ter, né? A gente está falando aqui do que é o sistema de cotas, do que é uma política de cotas em universidade. Eleusa entrou para o sistema de cotas. Sim, no ano de 2003. Primeiro ano também? Primeiro ano. Como é que foi isso? Como é que você descobriu? Como é que você se ligou nessa ideia de entrar na universidade pelo sistema de cotas? Foi através de um curso pré-vestibular comunitário social. Na verdade, eu sou moradora de Baixada, sou do Pantanal, Caxias, né? Eu gosto sempre de falar que eu não sei a realidade dos pobres que me ouvem. Eu falo que de pobre eu entendo um pouquinho. De pobre eu entendo. Eu sou de uma família grande. Papai teve 16 filhos. Papai criou todo mundo em escolas públicas da Baixada. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque realidade de escola pública de Baixada
É diferente de escola pública. Na Zona Sul. Exatamente. Eu gosto de deixar isso bem claro. Então, Zona Sul do Rio de Janeiro. A nossa realidade de público na Baixada é que nada público presta. Isso é construído desde a infância. Eu hoje estou como professora, sou professora em escola pública na Baixada, e todos meus alunos acreditam que tudo que é público não presta, que universidade pública não presta. Esse conceito eu tinha. Lá em 2003. Em 2003, com 31 anos de idade. As realidades que a gente encontra quando a gente fala das realidades étnicas no Brasil, sobretudo a realidade negra, são muito próprias e muito plurais. Como é que é esse testemunho da Heloísa para você? Eu estava aqui ficando surpresa. Eu fui professora da Baixada. Aliás, eu comecei na Baixada. Comecei no ginásio público, né? E isso, enfim, em 1994. Acho que eu fui da primeira que fez concurso público. Assim que eu terminei a graduação, eu tinha terminado a graduação há pouco tempo, e aí eu fiz concurso público, né? E a minha experiência foi completamente diferente. Eu fui do ginásio 201, não vou esquecer nunca, em Caxias, no São Bento, uma área, para mim era surpreendente. Eu nasci na Ilha do Governador, então minha família é da Ilha do Governador. Eu morava naquela época na casa dos meus pais. Eu acordava às 5 horas da manhã e lembro que eu pegava o ônibus da Avenida Brasil, era o Parque São Vicente, não vou esquecer nunca. Existe ainda? Existe ainda. Então, pegava, e aí eu, motorista, o trocador, sou do tempo que tinha trocador, né? Estou me entregando. Eu também sou. Eu costumo dizer que eu comecei cedo, diferentemente da sua. Com 31 anos eu já era professora universitária, né? Então eu terminei a minha trajetória acadêmica, logo fiz o concurso, eu tinha 20 e poucos anos, e fui dar aula. Foi uma experiência muito boa. Se a gente for pegar esse panorama, né, do que era o ginásio público, chamado CIEP para todo mundo e popular, né? Se a gente pegar essa realidade, a gente vai ver que era uma realidade que foi preservada em muitos momentos, até pelas prefeituras, por causa das secretarias municipais e da ideologia que tinha sobre ela, né? Muitas ideologias levaram a ideologia do partido que criou junto, né? E montou isso e fez isso ser uma estrutura. Sim. Eu lembro que quando eu entrei, e eu vim da saúde e vi a saúde perder o valor, porque eu também fui para a saúde. Eu sou funcionário público desde 21 anos de idade. Eu fui para a saúde num panorama da Baixada em que qualquer um diria que é completamente irreal. Era irreal o que eu vivia na Baixada Fluminense, porque era do Programa Estadual de Saúde da Baixada. Era o suprassumo da saúde na Baixada Fluminense. Qualquer um que já entrou num posto do PMS, né, da época do Moreira Franco, via a diferença dos postinhos municipais ou até dos hospitais estaduais. Nós éramos melhores e muito mais aparelhados e com equipe profissional muito melhor do que as outras realidades perto de nós. E isso é uma das coisas que a gente está conversando aqui agora. Como essas realidades públicas são diferenciadas, né, em alguns pontos. Isso acontece de fato. Voltando aqui um pouquinho nisso que a gente está falando agora. Qual é o papel de cotas raciais para vocês? Bom, sobre esse ponto de vista, eu vou fazer uma pequena correção, e aí eu desculpa, mas é porque eu gosto de chamar de programa de ação afirmativa, porque a cota é só um recorte, o programa é muito maior. Sim. Assim como eu estava listando os projetos do ProIniciar, né, da CAIAC, porque só a reserva de vagas não garante um acesso diferenciado, mas ainda assim tem que lembrar que no caso da UERJ, e eu acho que talvez esse grande mérito da UERJ é não ter aberto mão do vestibular. Então, de alguma forma, a reserva de vagas, ela garante um acesso diferenciado, ou melhor, só garante a reserva, que os alunos vão concorrer entre eles. E isso é que faz a reserva. Agora, a partir do momento que tem um acesso, tem que se garantir a permanência. E a permanência com qualidade. Até para que esse aluno, que um deles, eu tenho certeza que você vai tocar, Eleusa, e ele vai vir para cá e vai ser nosso aluno, e ele precisa encontrar todos os serviços que tem na universidade em disposição. Então, é bom que ele tenha a bolsa, é bom que ele tenha as oficinas, tanto cursos instrumentais, como é oferecido lá pelo ProIniciar CAIAC, como também os outros serviços que a universidade dispõe e que muitas vezes não tem acesso. Então, acho que essa que é a questão fundamental. O programa de ação afirmativa
possibilita não só o acesso, mas a permanência com qualidade do estudante. Então, por isso quando fala de sistema de cotas, e muitas vezes eu rejeito esses rótulos, porque eu falo isso para os meus alunos no primeiro dia, independente de qual público que eu esteja atendendo, né? No bom sentido da ideia do público, né? Que eu acho que público é de qualidade, é para todos, né? A ideia do público é para todos, né? Não é para que seja para um grupo específico. A gente sabe que a universidade é extremamente elitista, mas até isso a gente tem que romper, né? Esse lugar, até mesmo nesse sentido. Então, de alguma forma, quando se tem a possibilidade de ter um programa de ação afirmativa, pensa também em outras coisas, não necessariamente só o ensino presencial, pode ser também o ensino à distância, desde que com qualidade seja oferecido, muitas vezes para que não tenha essa questão do deslocamento, né? Ou mesmo a interiorização dos campi, como já tem, né? No caso específico da UERJ, você tem a FFP, tem a FEBEF, né? E as outras universidades também. Então, acho que todo isso compõe um programa de ação afirmativa, que é pensar a democratização no ensino, ocupação das vagas públicas com qualidade e tendo um objetivo que é minimamente pensar o presente, pensar o passado, sem dúvida, mas o presente e o futuro do que nós queremos como profissionalização regular desses estudantes. Então, é nesse sentido que eu penso as políticas de ação afirmativa. A proposta que a Elielma traz agora, que foi o começo dos meus estudos, quando eu fiz pedagogia, a gente falava muito de ações afirmativas. E a gente não falava de ações afirmativas na universidade porque a gente não tinha cotas, né? Então, políticas de ação afirmativa para nós era muito mais pautado pelo que a Eleusa falou, por exemplo, que na época tinha a ver com os ginásios feitos pelo PDT, né, os chamados CIEPs, né, que a gente tem por aí aos montes, e que era muito uma estrutura que a gente via quando você colocava um recreador, quando você colocava pessoas que eram da comunidade, pessoas que conheciam a história, que conheciam a identidade, que conheciam a etnicidade daquelas pessoas. E que, por estar ali, davam valor para aquilo e botavam aquilo na escola. Porque não era simplesmente você estar vestido de branco e azul, com meias branquinhas e todo engomadinho, né? Era alguma coisa que ia além. Né, que dava pertencimento e que fazia realmente uma ação de afirmação do que você era, dentro do que você era, e valorava aquilo para que aquilo crescesse, para que aquilo subisse, e entendi perfeitamente como a Elielma colocou. O que você, Eleusa, viu como ação afirmativa dentro do que você colocou, já dizendo aí da história de que a escola não é sempre perfeita. Como é que você, vindo dessa realidade, teve a ideia de entrar para a universidade? Bom, entrei para a universidade, como eu 31 anos de idade, minha irmã chegou e falou assim: Eleusa, vamos fazer um pré-vestibular comunitário social para entrar numa universidade pública? A minha pergunta para ela foi: e universidade pública presta? Não tem como eu deixar de falar isso, porque na minha mente, de mulher pobre, de baixada, criada com o conceito de que tudo público não prestava. Ela, as melhores universidades, Eleusa, são as públicas. Vamos fazer esse curso. Aí foi na aula inaugural. Um negro estava lá. Pré-vestibular para negros e carentes. PVNC. Educafro. Era a sigla. Eles que promoviam esses eventos, acho que até hoje existe essa Educafro. Aí na aula inaugural, eles deram aquela aula falando do projeto, da possibilidade. Você que sempre estudou em escola pública, porque seu pai e sua mãe não podiam pagar a escola. E era a minha realidade, papai e mamãe não podiam pagar a escola para mim. Por que agora você vai pagar a faculdade? Você vai estudar para passar para uma pública. Mas como é que você vai conseguir passar? Porque eu passei o meu tempo na escola, copiando e decorando, que é a realidade das escolas que eu estudei. A gente passa o tempo na escola copiando do quadro e decorando para fazer prova. Quando chega a hora de encarar um vestibular, a gente descobre que o sistema não quer quem copia e quem decora. O sistema quer quem pensa. E a escola que eu estudei não me ensinou a pensar. Me ensinou a copiar e me ensinou a decorar. Mas você acreditou que dava para entrar, então? E com aquela aula inaugural? Quem é que não vai acreditar? E aquela equipe daquele projeto, daquela Educafro, aquela equipe, aqueles professores voluntários,
não recebiam nada. Era todo sábado, de 7 da manhã até 5 da tarde. A gente estudando, 2 salas cheias. Ali eu fui estudando, com 4 filhas pequenas. Estudando. Informaram sobre o sistema de cotas. A possibilidade foi quando eu conheci a UERJ, assisti umas aulas aqui na Concha Acústica, que a UERJ promoveu para alunos que iam prestar vestibular. Vim aqui, eu registro isso na história desse livro, assisti umas aulas ali, fiz o primeiro vestibular, não consegui passar, mas eu tinha decidido, eu vou fazer, não é para passar, é até passar. E no segundo ano, eu passei para português e francês. Gente, olha só, eu queria deixar para vocês agora o microfone para vocês darem as suas palavras finais, que infelizmente o nosso tempo não dura para sempre, né? A gente está fechando esse programa, é um assunto que vai ficar em aberto, a gente vai voltar a falar dele certamente sobre outros viés aí, outros vieses no conteúdo concreto, né? Mas eu queria que vocês se despedissem aí do público e deixassem uma mensagem para vocês. Pode, Eleusa, começar? Bom, minha palavra para o público que nos ouve, aos que estão já na UERJ, não parem, vão até o fim. Falo o que papai falou para mim. Quando eu passei, cheguei toda empolgada para falar com o papai. Passei no vestibular. Meu pai falou assim, você conseguiu o mais fácil, o mais difícil vai se terminar. Pai é sempre assim, né? E ele não sabe como foi difícil passar. E eu falei, meu Deus, papai não sabe como foi difícil passar. Mas ele profetizou que terminar foi mais difícil, mas não parem, vão até o fim. Aos que estão na UERJ ou em qualquer universidade, terminar é preciso. Não parem no caminho. E aos que não começaram, vem, como a Elielma falou, Kleber e Eleusa foram festas e outros colegas, outros pioneiros, já quebraram muitas pedras, está tudo mais consolidado. Né? A Elielma está aqui ávida, aguardando vocês chegarem, né? Para poder dar estrutura para vocês conseguirem terminar essa faculdade e conseguir ter uma representatividade lá na sociedade, no negro, do pardo, do preto. Eu gosto de falar assim, né? É importante isso. E brevemente estou com a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado. Pode ser nossa. É isso aí. Pode continuar nossa. Fica ligada. E aí, Elielma, fala. Então, acho que a síntese, né, desse argumento é que a universidade não sai da gente. Uma vez, a experiência de passar por uma universidade pública de qualidade, uma universidade como a UERJ, é uma coisa, é algo que não sai da gente. Né? Uma vez estando aqui, essa formação você leva. Né? E agrega muito mais do que propriamente um diploma, agrega muito mais do que formação, agrega informação e principalmente agrega valor para a vida. Então, acho que estando na universidade pública, uma vez estando aqui, é uma oportunidade rara e que tem que ser aproveitada realmente, né? No sentido mais amplo do termo, né? No sentido de sorver o conhecimento que aqui está. E também trazer as suas experiências e saberes para constituir, assim, algo muito mais próximo do que a gente quer. Uma sociedade mais justa, mais democrática, né? Acho que colabora efetivamente para a transformação social. Queria agradecer aos professores Eleusa e Elielma. Muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês, pelas palavras. E para você que ficou aí, emprestou uma cota do seu tempo para a gente. Fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio UERJ e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.